Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. É um prazer estar contigo aí na sua casa, muito obrigado por nos receber. Hoje a gente vai conversar sobre as finais da Copa JF de Futebol Amador e também sobre a neurociência no processo de aprendizagem. Lembrando que você pode participar do nosso programa de um jeito muito simples, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 988924905. Manda sua mensagem, participe aqui com a gente. Bom, como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos colegas da mesa. Bom dia a você, telespectador. Tenha um bom final de semana. E também o outro debatedor do programa de hoje, o economista José Jamel Adum. Mais uma vez eu agradeço a honra de estar aqui debatendo uns assuntos tão interessantes e importantes da nossa vida. Exato. Como convidados do nosso programa de hoje, nós recebemos a Flávia Cipriani, que é supervisora dos cursos na área de educação IESP. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Eu agradeço o convite e é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Pra gente é um prazer. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez. Então seja bem-vinda. Boa estreia. Obrigada. E também recebemos o gerente do Departamento de Fomento às Políticas de Esporte e Lazer, Ricardo Wagner. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. Vamos falar também um pouquinho de esporte, vai que chega final de semana, a prática do esporte se intensifica. A voz é de locutor, né? Um pouco ruim, né? Uma faringite, mas é de locutor. Obrigado por você ter vindo, tá? Valeu. Bom, a neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é o estudo de como o cérebro aprende, de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, como a memória se forma e de como temos acesso a essas informações que ficam armazenadas. A aprendizagem, então, seria esse processo que o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativando as sinapses e tornando elas mais intensas. Quando a gente fala em neurociência e educação, a gente quer dizer o quê? Bom, Caio, a gente quer dizer nas possibilidades e nos desafios do diálogo entre a neurociência e a educação. Na verdade, é compreender, né, o funcionamento, os mecanismos cerebrais responsáveis por importantes funções mentais voltadas à aprendizagem. Né? É compreender mesmo o processo de aprendizagem a partir de uma perspectiva neurobiológica, né, que, na verdade, permite ao educador maiores recursos e conhecimentos, uma maior fundamentação para práticas educacionais diferenciadas que compreendam as dificuldades e que estimulem mais o cérebro, né, para que a assimilação, a acomodação e a assimilação ocorram de uma maneira muito positiva, né, com muito sucesso. Dentro disso que você está falando, é perceptível que cada pessoa tem um modo de aprendizagem que facilite a questão de memorização. Vamos falar memorização. Uma é visual, outra auditiva, né? Existe esse processo? Existe isso ainda? Como é que funciona? Sim. Gardner, né? Gardner é um pesquisador de Harvard, né? Conhecido bastante na área da psicologia e da educação. Ele aborda justamente isso, a questão das múltiplas inteligências, né? Existem pessoas que têm inteligência interpessoal, outra mais voltada para a linguagem, e é muito importante, dentro da neurociência, compreender essas múltiplas aprendizagens para que o professor possa possibilitar e potencializar o desenvolvimento dos alunos. Né? Claro. Ninguém vai deixar o Caio falar hoje, tudo combinado aqui. Você vê, até aproveitando aqui a presença do Ricardo Wagner, a questão do esporte como um fator também nessa prática, com essa dinâmica. Como é que você insere o esporte, principalmente no âmbito da educação, né, dentro desse assunto que você veio tratar hoje? Uma pergunta muito interessante. Eu fiz o mestrado, a minha orientadora é da educação física, e, inclusive, já publiquei alguns artigos voltados à psicologia do esporte. É extremamente importante o conhecimento, né, o desenvolvimento da inteligência emocional, ali tanto dos treinadores quanto dos atletas, para que possam potencializar suas práticas, né, dentro do esporte, e que não venham a desenvolver nenhuma psicopatologia. Né? Então, de fato, esse estudo da neurociência, da inteligência emocional voltada ao esporte, já tem muitas evidências, muitos estudos falando sobre isso, para que realmente o atleta tenha maiores condições emocionais, não só físicas, para atuar na sua área.
Porque, sinceramente, eu até faço uma réplica a essa pergunta, porque o atleta de ponta, Ricardo, se me corrija se eu estiver errado, você que lida muito, inclusive como presidente de uma importante federação de esporte municipal, o atleta de ponta ele não é uma pessoa normal. Ele é diferenciado desde o seu nascimento e tudo, e eu acho que tem muito a ver com fatores neuropsicológicos e outras situações. Você vê um Vinícius aí que vale 165 milhões hoje, né? Um menino de 16 anos, não pode dizer que aquele menino seja normal, independente da origem, né? Da origem étnica, da origem social, enfim, né, dos padrões culturais, não é isso mesmo? Sim, sofre muitas pressões psicológicas, principalmente voltadas não só ao rendimento, mas à imagem corporal. Né? O atleta ele tem uma cobrança social de uma imagem corporal, de uma pressão psicológica por treinamentos, por alimentação, que merece sim muito esse acompanhamento psicológico, né? Para que não venha aí quantos atletas nós conhecemos que depois se perdem porque psicologicamente não tiveram estrutura. Né? A gente acompanha hoje que vários clubes já têm os seus departamentos de psicofisiologia, então usam muito o conhecimento para ser o diferencial. Porque o Erickson lembrou bem que nós temos hoje alguns jogadores diferenciados, craques. Não são muitos, mas tem alguns diferenciados. E os demais jogadores hoje, fisicamente, praticamente eles conseguem se equilibrar pelo avanço, né, da tecnologia, dos profissionais de educação física, fisiologia, dos treinamentos. Então o diferencial hoje é cerebral. E a gente percebeu isso em algumas competições, até mesmo com a seleção brasileira. A seleção brasileira faz esse trabalho. A seleção de voleibol com o Bernardinho nas grandes conquistas, se trabalhou muito emocional, o autoconhecimento, o controle. Aí é que passa a ser o diferencial para você vencer, para você estar estabilizado numa competição, diante de um ginásio lotado, de uma cobrança de conquistar título. Quem tem esse conhecimento consegue desenvolver algum procedimento interpessoal, psicológico, de autocontrole, chega à frente. Com certeza. Ô Flávia, tá pensando, você falou em inteligências múltiplas, né? Não tem muito tempo, vamos dizer assim, que a pessoa é considerada inteligente só pelo fator de memorização, né? Esse paradigma quebrou definitivamente. É a somatória de inteligência social, inteligência emocional, a própria intelectual, de conhecimento. É isso agora? Então a pessoa quebrou esse paradigma definitivamente? Sim, sim. A psicologia do desenvolvimento humano, ela compreende 4 principais aspectos do desenvolvimento, né? É o cognitivo, que é o que até então todos nós achávamos que era o fundamental nas escolas. É o físico, motor, que é também extremamente importante. O social e o emocional, que muitas vezes, às vezes, até são abordados como psicossocial, juntam-se os dois. Então, são 4 importantes aspectos a serem trabalhados, desenvolvidos com o ser humano. Inclusive, as novas bases, né, de diretrizes curriculares nacionais, elas já propõem, a partir de 2019, que todas as escolas incluam no currículo, desde a educação básica, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e as novas tecnologias, que afinal a gente hoje convive com os nativos digitais. Se o pessoal da mesa me permite continuar esse assunto, que é muito interessante, porque quando você fala em gestão de pessoas, nas organizações, seja qual ela for, a questão de liderança hoje, por exemplo, ela passa muito de percepção individualista de cada um, da sua equipe. O que motiva cada um? Né? Ela trata o seguinte, uma pessoa é motivada por um certo fator, e outras, né, cada um por sua. Então é muito importante quando a gente falar nisso, dentro das organizações, esse fator de um líder, por exemplo, ter essa capacidade de perceber como que cada um dos seus colaboradores, que não tem outro nome para isso, funciona. E isso também dentro das organizações funciona dessa maneira também. Mas aí na sua análise você está colocando padrões, paradigmas em relevância ou você estabelece mais como... Não, dentro de uma análise individual? Dentro da teoria de comportamento, né, você vê diversas teorias motivacionais. Sim, sim. Né? São chamadas de competências. Você tem a teoria de Maslow, você tem de Herzberg, você tem várias teorias, sim. Não é isso? Uhum. Então, quando você trata de pegar o seu grupo, a sua equipe, é o que ele mesmo falou, está se igualando no esporte, por exemplo, a questão... Não digo nem técnica, mas a pessoa tem um bom preparo físico, fisiologia. Mas o que está por detrás disso é o trabalho psicológico, da pessoa se manter focada, né? Então você vê muito falar nisso, olha, o grupo tem que estar focado, vamos trabalhar psicologicamente, porque tem um jogo, né, na quarta ou no sábado, porque o grupo tem que estar focado.
Quando você fala dentro disso, de grupo, o que eu percebo, e a minha experiência dentro de público-privada, é que é interessante você saber a individualidade, o que motiva cada um, para poder tirar, vamos dizer assim, o máximo do rendimento de cada um. Com certeza, né? Sim. É tão importante quanto a interação entre todos, né, o grupo, mas também é importante cada um ser compreendido dentro das suas peculiaridades, né. Hoje em dia tem se falado muito em desenvolvimento de competências humanas, né. A competência, ela compreende aí 3 também principais componentes. Não basta você só ter o conhecimento, você tem que ter habilidade e tem que ter atitude. É o famoso chá na organização. Sim, então a pessoa competente, né, ela, na verdade, ela tem o conhecimento, ela tem a habilidade, ela tem a atitude. E é isso que todos nós precisamos desenvolver, seja no esporte, com os atletas, seja na educação básica, com os alunos, com os professores. A gente sempre fala a questão da motivação, né, como um incentivo, e associando também ao esporte o papel do técnico. Como trazer essa realidade para a escola, onde existem tantas crianças com comportamentos singulares, fazer com que o professor consiga fazer uma motivação em grupo para elas. E só nessa pergunta, nessa análise, o professor hoje, o regente, o educador, ele tem essa competência? Então, nós temos aí uma educação do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. Então, nós precisamos, né, esse é o grande desafio da educação. Os professores não tiveram no currículo essa formação que essa geração está pedindo, está gritando. Então, por isso é que é importante a formação contínua desse professor, porque o desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento enquanto educadores, ele é primordial para que a gente possa tentar potencializar o desenvolvimento do outro, né? E essa autoconsciência que faz parte da inteligência emocional, realmente a gente precisa desenvolver também. Mas quando a gente fala em educação, a gente tem que saber que o berço da educação está em casa, né? E a gente envolve a família. Então aquele pai que está nos assistindo, aquele telespectador que tem, né, uma faixa etária na sua casa, em fase de assimilar conhecimento, como ele deve proceder nesse momento, nessa parte que você aborda tão bem aí, sobre essa questão da educação, né, dos padrões que está se estabelecendo, os estudos que o Jamil colocou que já existem? Sim. Não tem uma receita, né? O desenvolvimento humano, na verdade, desde que nós nascemos até enquanto morremos, graças a Deus, nós vamos estar assim, acomodando e assimilando, aprendendo e reaprendendo. Então, o meu conselho é que não existe uma teoria fechada, uma receita pronta. Hoje em dia a palavra-chave é empatia, né? Então a gente tentar realmente autoconsciência, desenvolver esse autocontrole, né? Que as famílias consigam escutar mais, a educação pelo diálogo, né? Isso é muito importante quando a gente se exercita para compreender o outro. Esse é o meu conselho em relação aos pais. Está sempre lendo bastante sobre inteligência emocional, né? Daniel Goleman, ele traz aí bastante livros, bastantes estudos também de Harvard. É um termo que surgiu aí tem pouco tempo, né? Início de 2000. E é isso, a gente realmente saber que erra, mas procurar conversar sempre, desenvolver essa autoconsciência enquanto pais também. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Flávio, você é supervisora dos cursos na IESP, né? No IESP, sim. Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é a IESP? Sim, posso sim. O IESP é uma instituição que oferece, está há 6 anos em Juiz de Fora, atuando em Juiz de Fora e na região, oferece atualmente mais de 40 cursos na área da pós-graduação, em 8 distintas áreas, né? Na educação, na gestão, na enfermagem, nutrição, medicina, engenharia do trabalho. Os cursos eles são oferecidos, acontecem no IESP, mas são oferecidos pela Faculdade Redentor, todos devidamente autorizados pelo MEC. E especificamente em relação aos cursos de educação, nós vamos agora, no dia 17 de junho,
promover um encontro com educadores, tanto para aqueles que vão já iniciar o curso de pós-graduação, quanto para aqueles que têm interesse em conhecer melhor o IESP, melhor os cursos. É um curso que, para inscrição, é só entrar no site do IESP. O tema é Neurociências e Aprendizagem, que nós estamos falando muito aqui hoje. E a inscrição é apenas uma caixinha de leite, que vai ser doada depois para uma instituição social. E nós vamos contar com 2 importantes professores, que é o Sérgio Carvalho, que vai palestrar sobre neurociência e aprendizagem, justamente, aí, como eu já disse, para compreender, para que as pessoas possam compreender melhor os mecanismos cerebrais que são responsáveis por funções mentais importantes da aprendizagem. E com a psicopedagoga Cristina Coronha, que também vai promover um workshop dentro desse encontro com educadores, que vai acontecer no dia 17 de junho, de 9 ao meio-dia. Como eu disse, as inscrições podem ser feitas pelo site. E os cursos na área da educação vão ser 5 cursos. O primeiro vai ser um MBA, né, em gestão de escolas particulares e competências de liderança, que é o que também nós estávamos falando aqui, a questão da preparação dos educadores para que possa estar frente a essa nova realidade aí, educacional. O curso de neurociências, né, neuropsicopedagogia, o curso de psicopedagogia institucional e clínica, coordenação, supervisão, gestão pedagógica e alfabetização e letramento baseado nas múltiplas linguagens. Então, são 5 cursos que o IESP vai estar oferecendo a partir aí do 2º semestre na área da educação. Flávia, deixa eu voltar um pouquinho à questão de habilidades, né? Nós falamos dos pais hoje com seus filhos. Pelo que eu entendi, então, é interessante hoje os pais estar percebendo que tipo de habilidades o filho tem antes de tentar um novo tipo de educação, um novo tipo de inserir nele algum tipo de comportamento, que às vezes as crianças têm mais aptidão para as artes ou para o esporte. Então seria uma questão de percepção dos pais para poder incentivar, seria a questão motivacional, ajudar seu filho nesse sentido também? Com certeza, né? É uma educação muito pela sensibilidade, por isso que eu falei da empatia, não querer o que a gente deseja para o nosso filho, né? Nós queríamos, nossa, eu gostaria tanto que ele fosse um médico, que ele fosse um engenheiro, que ele fosse um professor, mas a gente tem que tentar compreender os desejos e as aptidões dos filhos, que muitas vezes são diferentes das nossas. E quando a gente reconhece essas inteligências, essas facilidades, a gente consegue investir nisso, nós vamos estar formando aí pessoas não só mais competentes, mas também felizes. Né? Isso é muito importante. Mas, Ricardo, você vê muito isso no desporto, né? Porque, infelizmente, hoje o sucesso de jogadores aí faz com que pais façam com que o filho queira ser um desportista ainda, talvez no berço ainda, né? Meu filho vai ser um jogador, vou ganhar tantos milhões na venda dele. Como é que você vê isso como dirigente esportivo? Esse comportamento ainda é um grande problema que nós temos, principalmente nas categorias de base, que são as categorias de formação ou de iniciação do atleta. A gente tem como relevante hoje ainda, e estão retornando, estão acontecendo, nós tivemos até na semana passada aqui na mesa de debate, os jogos intercolegiais. Então é uma condição de você começa a inserir o jovem ou a criança na escola, onde ele tem o primeiro contato com a modalidade esportiva, dentro da sua escola. E ali também ele começa a adquirir conhecimento e começa a mostrar as suas aptidões. Grande parte pelo futebol, um ou outro pelo handebol, pelo vôlei e pelo basquete. Mas os treinadores sofrem muito, Erickson, porque nas quadras e nos dias de treinos, o treinador orienta o atleta a fazer uma coisa, o pai que está acompanhando a mãe manda fazer outra. Verdade. Isso em dia de jogos, por exemplo, amanhã nós temos o encerramento da categoria iniciante da Copa Prefeitura Bahamas de Futsal. É uma competição gratuita, é uma competição de integração da criança. Vai ser aonde, Ricardo? Na Academia de Comércio, com entrada gratuita, os meninos de 8, 9 anos. Então quem tiver oportunidade, quiser ir lá acompanhar, vocês vão ver muito isso. O treinador fala, chuta vai para frente, o pai fica atrás. O treinador fala, fica aqui, o pai vai fazer gol. Então todo pai quer que o menino vai todo mundo para frente fazer gol. Todo pai também acha que é meio treinador, né? E quer muitas das vezes, até pelas cifras internacionais, a gente fala que isso é muito difícil. Nós temos hoje dezenas, centenas, milhares de atletas no Brasil que recebem salário mínimo ou menos do que salário mínimo. Neymar, jogadores top, Gabriel Jesus. Fred, Gabriel Jesus, são poucos.
Então, é importante sim que o pai que conheça realmente que o filho tem aptidão, que aposte, que leve em treinadores, em clubes sérios, para que o atleta tenha uma sequência. Mas sempre paralelo a isso, você não pode abandonar a carreira escolar, a educação escolar, a formação daquele menino, daquele jovem. Mas, só rapidinho, você não acha que toda a ênfase que o próprio país dá em cima do futebol não estimula que as famílias continuem só vendo o futebol como uma opção de esporte para as crianças? Isso você não tem como consertar, igual nós estamos falando aqui sobre mídias hoje. Não tem como você hoje deixar, o meu menino tem 6 anos, ele brinca com um celular toda hora. Então, a gente tem que tentar fazer um meio termo dele praticar esporte, dele se educar, mas também não pode ficar alheio a parte de mídia eletrônica que hoje, daqui a pouco ele vai ficar um analfabeto digital e ele não vai concorrer com o mercado de hoje. Então no futebol, a gente viaja muito transmitindo os jogos, Utopia, acompanhando pela Rádio Globo, aqui pelo Diário Regional, eu viajo o dia inteiro. Você vai 5 horas da manhã, você já começa lá os campinhos movimentados. Qualquer lugar do Brasil, você vai ver o campinho de terra movimentado. É mais difícil você ver uma peladinha que a gente fala de vôlei, de basquete, de handebol. Mas o futebol não está só agora. Futebol, igreja, né? E bar tem em todo lugar do Brasil. Então, acho que é mais da cultura. Como é que você vai acabar com a cultura brasileira do futebol? Não tem jeito. Então, também aí que vem o papel das escolas, o papel dos educadores, do poder público, ofertar e mostrar que existem outras modalidades. Hoje o futebol feminino tem crescido muito. E também oferecer estrutura para que outros esportes aconteçam. Porque o futebol, como você mesmo disse, ele pode ser improvisado em qualquer lugar. E é inegável hoje, independente da gente falar, né, de governo, de presidente, de governador ou de prefeito, mas nos últimos 10, 15 anos o Brasil cresceu muito em termos de estrutura esportiva. Não estou falando de roubalheira, de lava-jato, que tem tudo isso. Vamos colocar a parte prática. Então, o equipamento esportivo no Brasil melhorou muito. As Olimpíadas ajudaram muito. As Olimpíadas ajudaram, os vários projetos, a criação do Ministério do Esporte foi muito importante. É claro que há pessoas sérias e há pessoas desonestas. Mas do foco principal, a ideia de se melhorar o Brasil, de chegar lá no Oiapoque, tem um campinho de várzea hoje organizado. Hoje existem parcerias, por exemplo, a Brahma tem uma parceria com o Ministério do Esporte de construir 300 campinhos de várzea no Brasil. Campinhos com grama sintética, com alambrado, com iluminação. Então você vai melhorando também a qualidade. Agora vai muito dos educadores, dos governantes, de direcionar também essa prática esportiva para outros. Hoje, em Juiz de Fora, nós temos um handebol forte que disputa a Liga Nacional, que sempre venceu os jogos de Minas, o GIME. O Edson conhece o projeto do basquetebol do futuro, desde o professor Renato Garcia, dando apoio também ao Sérgio Rodrigues, ao Zé Ricardo, que fazem um trabalho excepcional no basquete da cidade. Então nós temos o vôleibol, que revelou Giovanni Gávio, que revelou Márcia Fu, que revelou André Nascimento, que hoje está disputando uma Liga Nacional. Então nós temos grandes iniciativas. Aí a gente passa por um outro foco, que é a questão do apoio, né, da parceria, da mentalidade da cidade. A gente até discutiu isso no aniversário de Juiz de Fora, de apostar mais no que é nosso, de valorizar mais dos comerciantes, dos empresários também participarem. Esse link que Juiz de Fora está ainda. E vem aí o ginásio municipal, mas eu queria perguntar para Flávio. Flávio, tudo isso a nível de desporto, de esporte, é um dos fatores que você falou aqui da parte de neurociência, né, que é ligado à educação. Você falou um fator aí que é o fator social. Né? Quando aquela professora faz com que o aluno, até no ênfase do esporte, né, ele vá na frente para ler um texto, e aquele aluno introspectivo, né, ele titubeia, né? Como é que você, é claro que a gente está antecipando o curso que você vai dar e que todo educador deve prestar atenção e que a Flávia ainda vai falar um pouquinho mais do curso, mas, sobretudo, esse educador, como ele deve atuar? Aquela imposição, vai na frente, fala lá, você tem que ser igual o Caio da mesa de debate, entendeu? Articulado, falar bonito, impostado, ou então o Ricardo Wagner com essa voz de locutor e tudo. É natural isso, essa cobrança também pelo social, ou seja, essa imposição em padrões que já existem? Bom, exige muito um preparo do professor. E por isso tem que fazer um curso. Por isso que tem que fazer um curso de especialização, né? Porque para complementar aí toda a formação, continuar se atualizando continuamente.
é muito importante motivar que o aluno vá até lá na frente apresentar, porque você está desenvolvendo ali uma competência de liderança desse aluno, que é muito importante. Mas nada por imposição. Mas né, posso te Ricardo? interromper um pouquinho? Pode. O Jamil, eu estudei com ele. Jamil, para ir na frente falar em público, hoje ele só fala em TV Globo, TVE, entendeu? Toda hora você vê ele. Mas ele adquiriu isso com o tempo. Me corrija se eu estiver errado, né, Jamil? Não, a verdade, desculpa te interromper, isso aí foi um trabalho realmente, entre você fazer técnica de memorização. A docência me ajudou muito, porque ela veio até de uma forma gradativa, e isso facilitou com o tempo, né, essa pressão. E fora a questão de atuação dentro das organizações mesmo, você vai se preparando para isso, ela te auxilia, né? Isso aí é um fato interessante, que nas escolas também, essa função era muito interessante antigamente. Eu até tive essa parte de desenvolvimento, nós tínhamos a aula de canto com o Padre Zé Maria na academia, toda sexta-feira pela manhã, 9 horas da manhã, cantando os hinos, hino de Juiz de Fora, aprender o hino do Brasil, hino à bandeira, etc. Então você estimulava nas escolas, aula de canto, essas participações. E hoje é difícil. Tinha um professor de educação moral e cívica, professor Oscavo, que ele também, lá na frente, vai recitar um poema de Casimiro de Abreu. Então você começa a desinibir também. Homem de Carvalho. Então, hoje a gente sente falta disso, né? Hoje o menino, ele está com o celular na mão lá e não fala. Até os alunos da Faculdade de Comunicação hoje não sabem falar. A gente tem os meninos hoje não tem improviso, não sabem falar. Como é que você absorve essa crítica aí, cara? Então, tem uma grande dificuldade. Então, assim, tem que ler mais, tem que falar mais, tem que fazer, como o Jamil disse, de treinamento. Você vai pegar o seu... Você começa a ler sozinho em casa, em voz alta, você vai educando. Isso tem que começar desde a educação infantil. O que acontece é que os trabalhos, ir lá na frente apresentar, começa muito lá no Fundamental 2. Então, é interessante que, desde a educação infantil, você valorize que a criança apresente o desenho para o grupo, né, que incentivar a criança a falar desde pequena. Porque nós participamos de uma educação que o professor era o protagonista na sala de aula, e a gente só falava quando permitido. Ô, Flávia. Então, isso quando levantava a mão, né, Flávia? Se pudesse levantar a mão, vou adotar essa prática aqui na mesa de debates, se quiser falar. Mas olha o que ela vai falar em seguida aqui. Eu interrompi ela, mas olha o que ela vai falar, que isso não é uma prática mais... Não, isso é uma prática jesuítica ainda, que infelizmente a educação vem trazendo, por mais contemporânea que ela esteja, ainda tem muito da prática jesuítica. Então, na verdade, é o professor criar ali regras dentro do grupo de incentivo mesmo, e para que as crianças possam falar umas para as outras, desde a educação infantil. A gente está quase terminando o nosso bloco. Sim. Eu tenho mãe professora, eu já estive na sala de aula com ela, e assim, uma professora cuidando de 20 alunos, todos eles querendo falar ao mesmo tempo, como que o professor consegue criar esse acordo entre eles ali para que ele não enlouqueça, nem as crianças ficam se sentindo represadas de alguma forma? Quanto mais o professor for participativo, quanto mais ele envolver os alunos, quanto mais ele escutar os alunos, e ele for um líder em sala de aula, tiver uma postura de liderança, isso se torna mais fácil. Na verdade, realmente quando a gente pensa, nossa, um professor com 20 crianças, como é possível? É mais fácil que com 20 adultos. É verdade. Esse recado aí vai para minha mãe e vai para os outros professores também de Juiz de Fora do Brasil inteiro. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui na mesa de debates e já voltamos.